Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Essa é uma oportunidade que a gente está tendo de poder reportar a história da Igreja Evangélica El Shaddai aqui em Itapevi. No ano de 1994, a gente morava ali na rua Oscar Freire, em São Paulo, e eu era presbítero da Igreja Evangélica El Shaddai de Pinheiros, né, pastorado do pastor Arvaldo Carpe. E morando ali próximo à igreja, eu conheci a irmã Valquíria, que foi trabalhar na minha casa através de uma pessoa que era do prédio, me apresentou porque eu precisava de alguém para trabalhar para mim. E ela começou a trabalhar para mim e a gente falava das coisas do Senhor, mas não foi através do meu testemunho que ela se converteu a Jesus. Ela foi trabalhar também na casa de um diácono da igreja naquela época, chamado Dr. Rogério. E ele estudou a Bíblia com ela e ela aceitou Jesus e se batizou. Ele é um pediatra, eu trabalhava na casa dele. E ele me disse, eu vou dar 1 hora de aula bíblica para a senhora Dona Val. Eu falei, mas gente, eu vou trabalhar e ter 1 hora de aula bíblica todo dia? Ele falou, pode ser, pode contar comigo. Eu vou dar 1 hora de aula bíblica para a senhora e a senhora vai conhecer esse Jesus maravilhoso. E aí eu continuei trabalhando na casa dele e ele me dando aquela aula bíblica. Até que um dia eu aceitei Jesus, confessei o Senhor Jesus e para mim foi uma alegria muito grande. E continuou lá com ele e continuou na minha casa. Quando foi mais ou menos em julho de 1994, ela pediu que eu viesse aqui em Itapevi para fazer um culto de ação de graças na casa dela. Eu trabalhava com o Dr. Rogério, que é o meu pai na fé, que foi com ele que eu aceitei Jesus. Eu agradeço pela vida dele até hoje, eu continuo agradecendo a Deus por isso. E também o pastor Moura, que eu trabalhava também com ele, umas vezes, 2 por semana. E ali na casa dele eu sentia também muita alegria de trabalhar na casa dele. Porque ele não tinha mesmo, na verdade, tempo de estar me evangelizando, mas porque eu chegava lá e já tinha saído para o serviço. Mas ali já tinha, no quarto dele, de escritório dele, na escrivania, ali tinha sempre um papel anotado, um texto da palavra de Deus. Cada dia que eu chegava lá era assim, emocionante para mim, porque sempre tinha algo de Deus ali para mim ver, no quarto de escrivania. Ele deixava escrito umas coisas muito boas que alegrava o coração de qualquer pessoa que lisse ali. Então eu animava muito com aquela leitura ali, eu via, falava assim, eu estou na casa de Deus mesmo, né? Não tem para onde fugir. É maravilhoso você estar num lugar que você sente a presença de Deus. E aí eu peguei, um dia eu pedi para ele, se ele queria fazer um culto de ação de graça na minha casa e agradecimento a Deus por eu ter aceitado Jesus. E ele ficou muito feliz, falou, quero sim, nós vamos lá. E eu levei aquilo ao ministério nosso lá e foi confirmado. E esse culto de ação de graças na casa da irmã Valquíria, ele foi agendado, eu tenho anotado aqui, para o sábado, dia 24 de setembro de 94, às 19 horas e 30 minutos. E esse culto foi feito ali no salão da irmã Valquíria. Nós trouxemos alguns músicos de São Paulo, alguma coisa, e eu vim alguns dias antes para saber onde era o local. E foi feito aquele culto, foi um culto muito abençoado e teoricamente era para ter ficado só nisso. Mas quando nós estávamos fazendo aquele culto ali, o Espírito Santo disse ao meu coração, aqui haverá uma igreja. E de repente ele disse, olha, irmã Valquíria, se a irmã quiser, nós podemos fazer um culto aqui 1 vez por semana nesse salão. Aí eu falei, eu quero sim. Eu fiquei muito feliz. E quando voltei a São Paulo e fui reportar ao ministério o culto, ele disse, olha, o culto de ação de graça foi uma bênção, graças a Deus. Mas Deus falou ao nosso coração que ali nós vamos ter uma igreja. E eu quero trazer esse assunto ao ministério, para o ministério orar para ver se confirma. Não é? Então, foi orado, né? Esse culto foi 24 de setembro, eu repito, e o ministério, Deus confirmou ao ministério que nós devíamos vir para cá para poder começar a obra da Igreja El Shaddai aqui em Itapevi. Sendo que o primeiro culto oficial da igreja aqui, aí já não era mais culto de ação de graça, era o culto da igreja, nós alugamos o salão da irmã Valquíria, e o culto começou no sábado, dia 22 de outubro daquele ano, de 94. E a partir daí, todos os sábados, nós tínhamos o culto. Nós não tínhamos quarta, não tínhamos domingo, mas todos os sábados, 7h30, nós tínhamos o culto ali no salão da irmã Valquíria. A gente começou fazendo um culto 1 vez por semana, né? Até aqui a minha família já que começou a
também participar. A partir do mês de dezembro, isso foi outubro e foi novembro, só os sábados. A partir do mês de dezembro, nós tínhamos cultos de sábado e os cultos de quarta, mas não tínhamos ainda de domingo. Foi nesse tempo que Deus trouxe muitas pessoas para a nossa igreja. E a Betinha, que é minha sobrinha, foi a primeira a aceitar Jesus também aqui na minha igreja, na nossa igreja. E essa igreja, graças a Deus, foi crescendo. A Bela, a família da irmã Margarida e a Rosângela logo em seguida, G. A partir de janeiro de 95, aí nós começamos cultos aos domingos também. Aí havia quartas, sábados e domingos. E aquele tempo a gente era difícil, que a gente enfrentava, tinha muito barro, aqui não tinha asfalto, não tinha nada. E a gente vinha num carro, um Passat branco, que era muito, precisava pôr água de meia hora, precisava pôr água naquele carro. Mas foi uma bênção, graças a Deus. Pessoas foram se achegando ao Senhor. Foi crescendo, até que chegou um ponto que já não estava cabendo o pessoal. A Lúcia também, logo que aceitou Jesus, ela já estava namorando um rapaz, o rapaz também veio e aceitou Jesus, que é o Nequinho. Depois, tanto é que o casamento deles foi feito, o primeiro casamento que o pastor Moura fez, foi aqui no nosso salãozinho, na nossa igreja, foi feito o casamento da Lúcia e do Nequinho, né? Para mim foi uma alegria muito grande, eu não posso esquecer disso, né? Que meu povo foi crescendo na unção do Senhor. E depois de pouco tempo, talvez uns 8 meses depois, nós já tivemos que sair do salão da irmã Valquíria e fomos lá para o salão da Dona Maria, lá na avenida. E foi naquele salão que nós ficamos 95, 96, 97, 98, que nós tivemos então o primeiro culto, a primeira, vamos dizer, a assembleia de constituição da Igreja Evangélica El Shaddai. Nós não funcionávamos mais como dependência de Pinheiros, em São Paulo. Não éramos uma congregação, éramos uma igreja autônoma, que se deu no dia, também aqui no sábado, dia 1º de agosto de 98. Por isso, 1º de agosto agora, a igreja completou 14 anos de vida. E nós ficamos na Dona Maria, essa assembleia foi feita lá na igreja, lá no salão da Dona Maria, e depois de uns 2 anos ou 3 anos, nós mudamos aqui para o Antônio, na avenida, e posteriormente viemos para cá, onde é a nossa sede. Isso é um resumo de como foi estabelecida essa igreja aqui em Itapevi. Naquele tempo, quando a gente vinha para cá, era muito fácil, porque o trânsito era uma realidade em 94, hoje é uma outra realidade. Por exemplo, é interessante que lá no culto de quarta-feira, a irmã Valquíria estava na minha casa, e a gente saía lá de São Paulo, de Pinheiros, saía umas 6h30, quando era 7h15 a gente abria a igreja aqui na casa dela. Só que aí, quando chegava na estação ali, acontecia isso às vezes, tinha que parar porque o trem vinha. O sinal estava batendo, né? Ele cansado também de trabalhar, chega na estação que atravessava a linha ali, de Jandira, eu ia ter que cantar perguntando ele que ele ia cochilar. Aí a vaca, vou fazer assim. E eu começava a cantar, lembrar aqueles cantos antigos, né? Que agora hoje a gente já canta outros diferentes, mas tinha aqueles cantos antigos que a gente cantava. Aí começava a cantar, né? Aí ele começava a cantar também, meu irmão, vamos cantar, vamos louvando, porque a gente, em vida de cochilar, né? Não pode cochilar, pode ser cochilar, mas morre. Aí a gente vinha cantando. Nossa, isso foi muito tempo assim, né? Quer dizer, isso hoje é impensável, né? Porque não é possível, eu não posso mais vir para cá de quarta e quinta de carro, porque simplesmente não chego. Eu vou chegar aqui 8 e pouco. Então tem que deixar o carro na Barra Funda, pegar o trem, e graças a Deus pelo trem, e aí fica viável. Senão não seria viável mais. O trânsito é muito pesado, não dá mais, né? A igreja do Gioia, ela foi também revelada. Nós fomos ali, era uma irmã nossa que morava aqui, a irmã Graça, que aliás hoje ela me telefonou, está pedindo um culto em Cotia, e nós vamos realizar esse culto em Cotia também, que ela mudou para lá. O Gioia, o pastor Fábio foi levantado lá, né? Ele ajudava sempre lá e sentiu o chamado de Deus para estar ali. E é uma bênção ali nas mãos do pastor Fábio, né? Graças a Deus. Eu louvo a Deus pelos os companheiros que Deus levantou comigo aqui, né? São homens de Deus, pastor Gilberto, o presbítero Paulo, o presbítero G, né?
diáconos valorosos, diaconisas valorosos, líderes de jovens valorosos, professores de escola bíblica valorosos. Se eu fosse citar aqui, eu teria que citar uma quantidade grande de pessoas, né? E eu não posso fazer a obra sozinho, nem tenho intenção, nem quero. Eu preciso de cada pessoa que está aqui. A irmã Damares e o pastor Celso. Esses dois foi uma bênção na nossa vida. A gente começou junto aqui, ele estava sempre com a gente, né? Sempre vindo com a gente e ajudava muito a gente em tudo falando. Tanto é que ele é engenheiro e ele ajudou nós agora nessa igreja nova que nós estamos agora. Porque depois de nós ficar também no aluguel, mas agora Deus preparou também esse lugar próprio aqui, que está no coração de Deus. Foi dado por Deus para nós ter um lugar aqui apropriado para a gente ter esse lugar santo aqui do Senhor. Mas a Damares sempre esteve junto com a gente, né? Quando a gente estava no salãozinho ainda, eles eram ainda noivos e quando casou até me convidou para ser madrinha de casamento. Eu fui madrinha de casamento deles e estive ali naquele casamento, abençoando aquele casamento, foi muito abençoado. Eu senti muita alegria e tenho eles até hoje como meus filhos, né? Eu sou madrinha de casamento, mas eu amo muito eles. Sempre que eles podem estar aqui com a gente na igreja, é uma alegria que eles trazem aqui pra gente. Então eu não podia deixar de falar deles, né? E tem também o Marcelo, que começou com a gente aqui também, vinha, tocava guitarra, era um menino assim, muito bom, muito abençoado. A gente sente saudade dele, porque também foi para outra igreja, ele não pôde estar para cá mais. Mas sempre que ele podia, ele estava aqui logo no salãozinho meu quando começou. Eu sinto muita saudade dele, foi uma pessoa muito boa, né, abençoada por Deus. Tem um cântico que a gente canta em adoração que fala, renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor, põe em mim seu coração. Por quê? Nós não queremos ser igual o que nós era antes. Nós queremos ser igual a Jesus. Porque se nós formos igual a Jesus, nós vamos direto para o céu. Nós vamos morar no céu. Porque para entrar no céu, temos que ser igual a Jesus. Muita gente fica falando, mas igual a Jesus. Jesus é poderoso. Quem somos nós? Amados, não queira ser pequenininho além do que Deus te deu. Porque Deus te fez grande. Nós vamos ter que ser igual a Jesus para entrar no céu. E assim é que Deus vai se alegrar. Vai querer ser inferior, não. Repreenda esse espírito de inferioridade, porque você é capaz, sim, de fazer aquilo que Deus fala para você fazer. É só você esforçar. Se você esforçar, você vai chegar lá. Também dizer para cada pessoa que está ouvindo eu falar, todos que estiver aqui, visitante, amigos, todos nós somos do Senhor Jesus. Nós temos que dar um passo de fé, cada um de nós, buscar mesmo, firme. Você que está me ouvindo, busca a presença de Deus, que você vai se dar bem. E desde 95 que eu estou nessa igreja, né? E o pastor Moura é um pai maravilhoso, a irmã falou que ele é uma mãe maravilhosa, eu amo demais os dois, né? E então, parabéns para eles também, para essa igreja, né? Que é uma benção, os irmãos maravilhosos também. E tudo de bom, né, para a igreja, que cresça cada vez mais unção, né? Não muita gente assim, né? Porque muita gente sem unção não tem nada, né? E também eu tive dirigi grupo de senhoras, né? Mas graças a Deus eu entreguei o cargo, mas falei para o pastor Moura que Deus ia preparar uma pessoa melhor do que eu, assim, né? E graças a Deus preparou a irmã Terezinha, que é uma benção, e agora a irmã Luciene, então é uma benção também. E é assim, né? Que Deus que abençoa cada um da igreja. Eu amo todos os irmãos, né? E as crianças também. Eu peço a Deus que multiplique mais mesmo essa igreja. Também na unção também, né? Agradeço a Deus por eu ter conhecido a igreja Shaddai. Eu já vim de outra igreja, da igreja batista ali, mas tudo para mim, em todo lugar, porque a igreja somos nós, né, irmão? Então nós que temos que fazer a diferença. Mas a igreja Shaddai, para mim, assim, é uma igreja que é a minha família, a minha casa. Eu me sinto muito bem. O pastor Moura, assim, uma pessoa maravilhosa. A irmã Valquíria, meu Deus, a família da irmã Valquíria inteira. Bom, apesar de todos os irmãos ali, todos. Quando eu cheguei, tinha assim poucas pessoas, assim, que até muitos não me conheciam, né? E tinha poucas pessoas ali. Mas como o pastor Gil já estava ali, o pastor Fábio, todo mundo ali era presbítero. Então foi uma bênção eu ali naquela igreja. E para mim, eu sinto assim que a igreja para mim é uma bênção, porque quando eu mais precisei foi quando eu fiquei doente. Que aí é que a gente vê as pessoas, os amigos que nós temos. Irmão, eu fiquei muito doente, fiquei internada, fiquei uns 2 anos no hospital, mais no hospital do que em casa, mas em nem um segundo, nem um minuto eu fiquei, a igreja me deixou. Todos os dias, quando eu estava em casa, todos os dias eu tinha visita. Eu tinha até marcado uma cadernetinha que todos os dias eu tinha visita, que eles vinham me visitar. Eles orando. O pastor Moura, eu estava internada, ele ia toda semana, ele ia me visitar. Chegava lá 10 horas da noite, mas ele ia me visitar.
Então isso para mim é assim um motivo de muito, assim, de muito amor, de muito carinho por essa igreja. A Santa Ceia, todo mês ele ia levar para mim quando eu estava internada. E o resto não ficou uma pessoa que não fosse. O pastor Fábio, eu tenho assim um carinho muito grande, eu nunca isso sai do meu coração, porque o pastor Fábio, ele era o dia de folga dele, era no domingo, e ele trocou domingo pela sexta-feira. O senhor vê que isso é uma pessoa assim, é uma coisa assim, é um amor mesmo de irmão, é o amor do Senhor, porque quem não tem amor do Senhor não vai fazer isso, né? Imagina, trocar a folga dele do domingo para sexta-feira para ir lá me visitar. Chegou lá, eu tava aquele bagacinho de gente, mas eu fiquei tão feliz, eu me senti tão assim, tão amada de ver ele chegar ali. Olha, eu lembro um dia que o pastor Moura foi me visitar, e ele esqueceu da carteirinha dele e lá na portaria não deixaram ele entrar. Nossa, mas eu fiquei brava, eu chorei, eu fiz assim, sabe, eu fiz o maior auê lá. Fui lá, falei com a chefe da enfermagem, ela falou, mas ele não trouxe carteirinha. Eu falei, mas ele é médico, ele é meu pastor. Eu falei, nunca mais vocês façam isso. Porque eu falei, ele mora muito longe, para ele sair de lá, ele trabalha. Ele é médico, ele sai de lá para chegar até aqui para vir me visitar. Eu falei, olha, não é todo mundo faz isso não. Eu falei, nunca mais eu quero que vocês façam isso, porque se vocês fizerem isso, eu vou ficar muito triste, muito chateada. Não, pode deixar. Eu falei, o nome dele é Moura, pastor Moura. Quando ele se identificava lá na portaria, falava que era pastor, era doutor Moura. Eu falei, nunca mais vocês façam isso, porque eu vou ficar muito triste com vocês, muito chateada. Aí isso nunca mais aconteceu. Quando ele chegava lá, às vezes que ele chegava, ele já liberava, ele entrava e me visitava, levava a Santa Ceia para mim. Então foi muita alegria para mim disso aí. Porque todo mundo assim teve aquele respeito. Eu falei bem para a chefe da enfermagem, nunca mais eu quero que vocês façam isso. E avisa para o resto ficar, porque toda noite, cada noite vinha uma. Eu quero que vocês avisem para todas as enfermagens, a chefe de enfermagem, o chefe de enfermeiro, que não deixe. O pastor Moura chegou. O doutor Moura chegou, ele é meu convidado, ele veio me visitar, deixa ele entrar. Aí acabou, ele é só chegar e entrar. Então eu agradeço a Deus por isso, por tudo que ele fez, porque ele nunca me deixou lá. As 100 ovelhas, faltou uma, ele saiu ali, foi lá, colocou aquelas lá no aprisco e foi buscar aquela ovelha que estava caída, como eu estava caída ali, estava ferida. E o que ele fez? Me colocou nos ombros e voltou. É isso que eu sinto. Olá, Igreja de Itapevi, amada, Pastor Moura. Estou aqui para celebrar também junto com a igreja, junto com o pastor, mais um ano de vitória e conquista dessa igreja. Eu me lembro quando você, pastor, e a irmã Valquíria iniciaram o trabalho ali naquele salão, na casa da dona Valquíria. E esse trabalho frutificou e tem frutificado e vai frutificar cada vez mais. Porque existe uma simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus, autêntico na vida do povo dessa igreja. E eu me lembro também, e agradeço a Deus todas as vezes em que cada pessoa que eu vejo que sobe nesse púlpito, traz normalmente uma palavra revelada, uma unção do Espírito Santo, a mesma unção que um dia, pastor, o Espírito Santo te deu, é a mesma unção. E eu amo também ver a alegria desse povo de Itapevi, essa alegria que transmite, que passa um para o outro. Olha, que Deus continue abençoando profundamente o seu pastorado, os demais pastores dessa igreja, obreiros, em nome do Senhor Jesus. Um beijo para essa amada igreja. Esse momento para nós é um momento muito feliz. É mais um ano que a gente comemora o aniversário da nossa igreja. Uma igreja muito abençoada, que começou em primeiro lugar no coração de Deus e depois no coração da minha mãe, do pastor Moura, né? Porque a gente fica muito feliz, muito emocionado de saber que essa igreja começou no salão da casa da minha mãe, né? Foi uma época em que a minha mãe tinha aceitado Jesus. Logo que ela aceitou Jesus, a gente jamais imaginaria que um culto de ação de graça poderia chegar ao que chegou hoje, né? Essa igreja abençoada com tantos membros. Eu sou muito feliz por ter o pastor Moura como meu pastor. É um pastor muito especial, é um paizão mesmo. Uma pessoa que ama a todos igual, ele não faz acepção, ele não ama mais um do que o outro, ele ama a todos igual, tem um amor de pai mesmo. E eu quero dizer para ele que eu também amo muito ele, no amor de Jesus Cristo.
Eu agradeço muito a Deus também pela vida da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito especial, muito importante na minha vida. Então eu louvo a Deus, agradeço muito a Deus pela vida dela e do pastor Moura. Porque foi também nesse ministério que nós nos casamos, né? Foi, acho que o primeiro casamento que o pastor Moura realizou foi aqui nesse salão, no salão da casa da minha mãe. Privilegiado. Fomos receber a bênção do pastor Moura. Que eu amo em Cristo Jesus, meu pastor, meu primeiro pastor, né, Moura, que eu amo do fundo do meu coração, não esqueço, né? E a igreja também, que eu acho uma igreja que edifica muito, né? Os pessoal alegre, que trata todo mundo bem, e eu também amo muito, né, os irmãos obreiros, levitas, diáconos, amém, fico com Deus, todo mundo, né? A missionária, minha sogra, Valquíria, né? Que começou, com minha esposa estava falando, começou tudo, e estamos até hoje, para essa jornada, e Deus traz tudo de volta no começo, né? E a lembrança, né, de tudo onde começou, né? Agora está uma igreja ali na esquina, lá na subida, ladeira, né, com os irmãos, ali adorando a Espírito de Verdade, meus filhos tocando na igreja, os irmãos louvando, né, tudo junto ali no seu amor. E a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco todos, e nós vamos permanecer sempre fiel. Espero que Deus faça uma obra maior na vida de cada irmão, de cada irmã, que mude, que esse amor permaneça no seu corpo, no seu Espírito de Verdade. Amém? É isso que eu quero dizer. Eu amo a Igreja El Shaddai em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Eu conheci o Ministério El Shaddai quando eu tinha 13 anos de idade, e eu me batizei aos 14 anos, e na época eu conheci a igreja. Ainda não era a Igreja Evangélica El Shaddai, na época se chamava Comunidade El Shaddai. Desde que comecei a frequentar a igreja, é claro que nós passamos por muitas lutas, por muitas provas, mas eu sempre tive como referência a vida do pastor Moura, né, porque ele sempre se demonstrou sendo uma pessoa, um servo de Deus, que leva o ministério a sério, é uma pessoa que sempre nos ajudou em momentos difíceis. Eu tenho um carinho muito grande pela Igreja Evangélica El Shaddai, tenho na vida do pastor Moura como um segundo pai. Em todos os momentos difíceis que nós passamos, desses 16 anos de igreja, ele sempre esteve presente, né? E sempre nos ajudou, sempre nos auxiliou. Às vezes a gente fica cansado, não tem vontade de estar no culto, mas quando eu começo a pensar toda a jornada dele, essas idas e vindas de São Paulo, muitas vezes de trem, muitas vezes cansado, trabalho o dia todo, e sempre estar aqui disposto a fazer a obra do Senhor, isso dá uma fortaleza na minha vida, né? Eu me espelho muito na vida que ele tem, a pessoa que ele é. E eu louvo a Deus pela irmã Valquíria, porque se ela não tivesse atendido ao chamado que o Senhor colocou no coração dela, se ela não tivesse dado ouvidos à ministração que a serva de Deus um dia chegou e falou para ela que a partir da vida dela, né, como estaria no ministério, essa igreja hoje não estaria aqui. O que vale ressaltar, referente à família, é que além do pastor ser esse exemplo de pastor, de servo de Deus, eu comparo ele como um pai para todos da igreja, porque em momentos difíceis ele sempre está lá. O coração dele é um coração gigante que cabe todos da igreja, e tem espaço para muitos, ainda tenho certeza, mas para nós, em especial, no momento mais difícil de nossas vidas, a pessoa que esteve ao nosso lado no momento mais difícil foi o pastor. Ele segurou a onda conosco lá, nos aconselhou como pastor, mas esteve como um pai para dar o seu ombro, para dar o seu colo, um carinho, como um sinal de amor que ele tem para conosco. E então ele serve como exemplo como pastor e também para nós como pai, como conselheiro. E como amigo também. E como amigo também. Então assim, nós temos que agradecer muito. E eu tenho certeza que a Igreja El Shaddai, quando começou na irmã Valquíria, ela tomou uma dimensão tão grande que hoje, falando estruturalmente, fisicamente, a igreja já cresceu, mas o que mais ela cresceu foi na parte espiritual. E eu creio que isso não há de parar, né? E fisicamente também vamos crescer.
mas o importante não é estar com uma igreja gigante fisicamente. Nós estamos no caminho certo, a igreja está no caminho certo, e eu tenho certeza que esse crescimento, essa igreja El Shaddai, o Evangelho El Shaddai, aqui em Itapevi, está fazendo a diferença. Eu tenho certeza que continuará fazendo essa diferença, salvando vidas, salvando almas para Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, por o Senhor ter colocado nós ali no El Shaddai, junto com essa família maravilhosa que o Senhor preparou para nós. E agradecer por tudo, por todo esse tempo que estamos ali juntos. Me lembro bem, né, quando chegamos ali na Dona Maria, perto da Ciganinha, na divisa, pela primeira vez. Entrei, a princípio eu achei meio estranho, tudo que ao final do culto, me lembro bem que os irmãos, quando iam cumprimentar os outros irmãos, aí vinham com um beijo no rosto, achei estranho aquilo. Até comentei com a Malvina em casa que não voltava mais ali e tal. Mas aí passou o decorrer da semana, aí deu aquela vontade de voltar de novo no culto, e a gente foi de novo. Voltei ao culto, daquele próximo final de semana os irmãos veio cumprimentar, já tipo, segurei a mão do irmão, assim, pro irmão não vir abraçar, mas aí a gente viu que não tinha nada a ver, que era assim, uma coisa do homem, né, uma coisa de preconceito, e não tinha nada a ver aquilo que estava no meu coração. E aí o Senhor foi nos alegrando e ficamos ali e estamos até hoje. E é um motivo muito grande, né, de alegria de estarmos juntos com o pastor Moura, né, a missionária Valquíria, que estava ali também. Tem uma história interessante, né, eu sei que estamos aqui hoje para agradecer a Deus pelo El Shaddai, agradecer a Deus pela vida do pastor Moura, pela vida da missionária Valquíria, mas também tem o pastor Fábio nessa história, que é uma coisa interessante. Logo que nós chegamos à igreja, foi logo quando o pastor Fábio começou a pregar. E aí o pastor Fábio ia pregar, a primeira vez que ele foi pregar, que a gente estava ali, ele pregou acho que uns 10 minutinhos, ele deve ter tomado uns 3, 4 copos de água, mais ou menos. De tanta tremedeira, a garganta secava, foi uma coisa assim interessante, e a gente falou, puxa, esse pessoal é legal, né? E a gente se sentiu muito bem, nos sentimos bem, né, até hoje, apesar das nossas dificuldades, das nossas provas, das nossas falhas, né, dos nossos defeitos, mas nós estamos ali todos juntos, lutando, um único objetivo, né, que é vencer o inimigo. Quando eu fui para a igreja, os parentes, pessoas, né, da família não acreditavam muito quando eu falei que aceitei Jesus, que é algo diferente para a minha vida. Ninguém acreditou. E assim, eu entrei ali, o pastor Moura nos acolheu, né, e logo com o passar do tempo começamos a ajudar ali na administração da porta, na administração do culto, ajudando. Logo fiquei na área de ficar na porta ali, depois diácono, presbítero. E quando eu fui ungido pastor, né, que eu compartilhei com algumas pessoas olharam assim e falaram, nossa, como que pode o Gil ser pastor, né? E as pessoas não acreditavam, as pessoas achavam estranho, porque pelo fato de eu ter vindo do mundo lá fora, uma pessoa que gostava da bagunça, da gandaia, gostava de um bailão, né, e ter virado pastor, e isso é legal, porque as pessoas lá fora têm que ver mesmo o que você, né, o que eu era no caso, né, e o que eu sou hoje. Hoje sou pastor de El Shaddai, junto com o pastor Moura, com o pastor Fábio, né, presbítero Paulo, presbítero G, e estamos aí, junto nessa batalha, em nome de Jesus. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, pela vida de El Shaddai, pela nossa vida, em nome de Jesus. Parabéns, pastor Moura, parabéns, missionária Valquíria, e parabéns, El Shaddai, por mais um aniversário. Oi, Mano. A titia disse que era o aniversário da igreja, então eu queria falar parabéns por tudo que você já fez, que você continue fazendo um ótimo trabalho. Louvo a Deus pela vida do pastor Moura, por tudo que ele é. Aprendi muito com o pastor Moura, tenho um orgulho dele muito grande, admiro a maneira que ele vem para a igreja, porque às vezes a gente olha, a gente vê o pastor Moura ministrando, abraçando todo mundo, e a gente não sabe as vezes que ele faz para chegar até aqui em Itapevi. Então ele vem de trem, eu acho isso bárbaro, vem comendo amendoim, isso é uma alegria, porque poucos fariam o que o pastor Moura faz. Eu tenho orgulho dele, da minha mãe, missionária Valquíria, porque eu também sempre olhei muito para minha mãe, e eu falava para Deus que eu queria estar na igreja, ser igualzinho à minha mãe. E para a honra e glória do Senhor, eu peguei algumas coisas da minha mãe e sou também uma missionária para a honra e glória do Senhor, e louvo a Deus pela vida
missionária Valquíria, do pastor Moura. Eu quero dizer que eu amo muito vocês dois. Um beijo. Oi, mãezinha. Oi, pastor Moura. Quero dizer que vocês dois são pessoas surpreendentes. Por mais que a gente passasse aqui a noite toda falando de vocês, seria assim pouco pelo que vocês dois são, pelo que vocês já passaram pra gente como família, como igreja. A fé de vocês é inabalável. Quero dizer para vocês dois que, independente da luta, independente das dificuldades de vocês para estar ministrando essa família que hoje é grande, porque a gente sabe que começou pequenininha, com 5, 8 pessoas mais ou menos. No início foi difícil. Eu acredito que vocês pensaram várias vezes se seria difícil ou não. Eu sei que foi muito difícil para vocês, mas eu quero dizer que Deus esteve sempre presente na vida de vocês. E quero dizer que a unção e a sabedoria que existe na vida de vocês dois é grande e tem passado para nós. Então eu quero agradecer muito a Deus e pedir a Deus que essa unção que existe na vida de vocês, independente da idade da igreja, independente da idade de vocês, a tendência é crescer. Olha para que eu vi com você. Te amo. Quero agradecer a Deus por estar nesse ministério, por ter conhecido esse povo aqui da El Shaddai, e pelo nosso pastor, pela nossa missionária Valquíria, por todos que fazem parte desse ministério, por ter me recebido aqui e por ter também recebido a minha família e por estar participando do 2º aniversário da igreja, e agradecer por todas as coisas, né, que Deus tem feito na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Pastor Moura, tia Val, é um prazer enorme estar podendo participar dessa homenagem. Mais um ano se passou, mais um ano que nós estamos juntos, celebrando o aniversário da igreja, a comunhão de toda essa família, que é a família El Shaddai. E é um prazer enorme para nós, principalmente esse ano, porque aumentou a família, A família El Shaddai ganhou o Gustavo, e nós tivemos o privilégio de vocês abençoarem a maternidade, abençoarem o momento. O Senhor está com a gente lá no momento que o Gustavo nasceu, e é uma grande honra para nós podermos falar que vocês são como pai e mãe para nós, que vocês são muito amados, que nossas vidas não teriam sentido nenhum se não tivesse o pastor Moura como nosso paizão e a tia Val como a nossa tia Val, a nossa mãezona aí de todo o bairro, da família, Posso definir o pastor como um exemplo, exemplo de pessoa, exemplo de servo de Deus. Quando a gente pensa em enfraquecer, a gente olha para ele e a gente se fortalece, Porque ele passa força para a igreja, ele passa força para o ministério. Ele realmente é uma pessoa que Deus nos presenteou, Que Deus nos deu de presente, e nós agradecemos todos os dias pela vida do pastor, pela vida da tia Val, e por estarmos juntos, mais um aniversário da igreja. É um prazer para nós homenageá-los. Olá, quero falar de uma pessoa muito especial. Quem será? Vou dar uma dica. A unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui. Sabe, na verdade, que essa música nos remete diretamente à nossa querida missionária Valquíria. Eu também não poderia deixar de dar o meu agradecimento aqui por essa pessoa especial, por essa pessoa maravilhosa, por essa pessoa que tem um coração, acho que do tamanho desse mundo, que cuida de cada um como se fosse único. Todo mundo já sabe que é o pastor Moura, Pastor Moura, que o meu amor, o meu carinho esteja sempre do lado do pastor, porque o pastor é uma bênção. O pastor é uma pessoa tremenda que está cuidando de cada um como se fosse um pai. Para mim, o senhor sabe, o senhor é o meu pai, pastor, como eu sempre falei para o pastor. Pastor, e essa obra é linda, mas ela é linda porque o Senhor colocou nas tuas mãos e o Senhor entregou a sua vida e o Senhor tem feito com zelo. Que Deus abençoe a sua vida cada dia mais, que nós possamos estar cada ano festejando e nos alegrando a cada ano que essa igreja for crescendo.
como o pastor sempre fala, que a igreja não cresça somente em números, mas em unção. E nós temos visto isso, o mover do Espírito Santo. E nós cremos que é através dessa liderança que o Senhor te deu, de estar conduzindo essa igreja, pastor. Pastor, e eu quero dizer aqui que eu amo muito o pastor já me ajudou muito, tem me ajudado muito, eu não tenho palavras para agradecer. E parabéns, pastor Moura, porque esse também é um dia do pastor, viu? Que Deus abençoe muito e até mais. E nesse dia eu quero agradecer a Dona Val, que Deus abençoe, Dona Valquíria, a sua vida cada dia mais, que a senhora continue sendo essa pessoa iluminada, abençoada por Deus, né? Que Deus continue te iluminando, te abençoando. E mais uma vez, parabéns, né, por esse dia, pela igreja, né, que está fazendo mais um ano de aniversário. Eu agradeço por tudo. Cada um daqui da igreja, eu creio, né, que tem o pastor Moura como pai. Então, pastor Moura, que Deus abençoe tua vida cada dia, que os anjos do Senhor continuem ao teu lado, que o Senhor continue derramando a unção dele sobre a tua vida cada dia mais. Nós agradecemos, pastor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por o Senhor estar do nosso lado a cada dia, né? Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem acompanhado a cada um de nós. Parabéns, pastor, parabéns por esse dia, parabéns por tudo, por esse pastor lindo e maravilhoso que o Senhor é. Amém. Queremos nesse dia especial, que é o dia aniversário da igreja, aqui parabenizar a todos, né, por esses anos de luta, mas também anos de vitória. Ele é meu pai na fé, um homem que eu tenho muito respeito e admiração, e é um exemplo para a minha vida, assim como eu tenho certeza que é um exemplo para a vida dos demais irmãos também. Eu louvo a Deus por ter o Senhor como exemplo de um homem, um servo de Deus, um homem honrado. E a missionária Valquíria, a minha sogra e segunda mãe, né? Missionária, que Deus te abençoe ricamente a cada dia mais e mais, que Ele te guarde e que Ele venha realizar os desejos do seu coração. E também parabenizar aqui o pastor Moura e louvar a Deus pela vida do Senhor, meu pai na fé, né? Como o Senhor sempre fala que eu sou seu filho, e realmente eu sou seu filho mesmo, o Senhor é meu pai na fé. Que o Senhor a cada dia mais te guarde, te capacite e que o Senhor também venha realizar os seus sonhos, porque eu sei que o Senhor também tem sonhos. Nós somos muito felizes, né, de poder estar aqui homenageando a nossa igreja, onde tudo começou, né? A nossa igreja é uma família abençoada por Deus e nós louvamos a Deus por fazer parte dessa família, né? E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Moura, né? Duas pessoas muito especiais, o pastor Moura e minha mãe, e hoje nós estamos aqui porque essas duas pessoas perseveraram. Eu tenho certeza de uma coisa, que o galardão de vocês vai ser muito grande lá no céu. E eu tenho certeza, né, amor, que muitos irmãos ainda virão, né, que essa família é uma família grande, que vai crescer muito ainda, e muitas vidas serão abençoadas. Mãe, eu queria também agradecer ao Senhor, né, por tudo que a senhora fez na nossa vida. A gente perdeu o pai cedo e a senhora abriu mão de tudo, né, pra cuidar de nós. Eu louvo a Deus porque, mãe, tem muitas pessoas que a gente chama de mãe, mas papel de mãe são poucas. E a senhora é uma guerreira, a senhora foi forte, sempre batalhou para cuidar de nós, abriu mão da vida da senhora por amor de nós, né? Então, eu amo muito a senhora, muito, muito, muito. E eu louvo a Deus porque tudo que a senhora faz no El Shaddai, a senhora não faz só por nós, filhas, mas a senhora faz verdadeiramente amando os irmãos, orando, crendo, betizando. E eu me espelho na senhora, querida, me espelho mesmo. Eu creio que as nossas vidas, a minha vida, o pastor Fábio, que a gente possa ter essa mesma fé que a senhora tem, que o pastor Moura tem, de abrir mão da vida de vocês, de negar a si mesmo por amor a esse Jesus, esse Deus lindo, que só Ele tem poder para fazer isso. Amém? Obrigado por tudo. Te amo.
Que é isso, meu Deus do céu? Tá aparecendo esse negócio, essa voz? Tá. Ai, meu Deus do céu. Bom microfone então, né? É uma pessoa especial, não existe substituição. Porque assim como a senhora é uma única mãe, a senhora foi pai também, gente. A senhora é difícil. É difícil. Então você vê o pastor lá na frente cantando, mas ninguém imagina, tem gente ali que nem sabe. De repente achar, ele veio no carro de quinta-feira, ele foi de carro pro Joia, não, entendeu? Ele pegou o trenzão e foi-se embora, comendo amendoim, dormindo, babando. Falei babando por Não foi assim, com facilidade, a gente começou a escutar aí. A gente vinha pra cá, como não tinha nem asfalto, nem nada. Era barridido, tá chovendo, não é fácil, né? Teve vez da gente vir, chegar na estação da... Ele cansado também de trabalhar, chegar na estação que ele precisava vir ali, em Jandira. Eu até cantar, perguntando ele que ele ia cochilar, pra sempre cochilar vai embora. Agora não posso falar isso, né? Ah, Jesus! E nós vinha cantando, né? Eu não vou dizer que nós vinha cantando, não vou falar que era pra ele cochilar, mas eu vou falar que ela vinha cantando assim, né? Nós temos acompanhado toda a batalha, nós temos acompanhado as batalhas dela perante a igreja, e se não fosse pelo chamado que Deus colocou no coração dela, e um dia ela O que vale então a importância não é... Nós estamos à disposição sempre para estar levando até a estação, que para nós é um grande prazer, né? E quem sabe qualquer dia desse a gente vai tomar aquela água do Exó que ele tanto gosta. Não só não podemos esquecer de um dia poder compartilhar da água do Exó, mas também de comer o milho, que cabe bem aqui agora dizer que o senhor tem que tomar mais cuidado com aquela sua pastinha nova, aquela pastinha nova que o senhor tem, pastor Moura, de não esquecer da barraca do milho. Da próxima vez, eu tenho certeza que a pessoa vai te chamar a atenção e vai dar um milho de brinde pro senhor. Amém? Eu não sei falar não, cara. Não lembro de nada assim, marcante assim. Eu sou muito seco, fechado com essas coisas assim, então... Já tá nervoso. Já deu branco e tudo. Glória a Deus. Saudamos aqui a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Nós queremos aqui, nesse dia especial, que é o dia de aniversário da igreja, glória a Deus. Tá vendo como é que é difícil, cara? É muito difícil isso, cara. É difícil. Parabenizar a igreja. De novo. Vamos lá. Devia ter um textinho, colocar um textinho. Não tá vendo? Vou passar um creme no rosto. São creme. Vamos, Preta! Você vai tirar foto? Arruma essas gomas então.